Hoje nós vamos aprender a fazer uma golinha muito charmosa, vocês já viram em foto, né? E eu vou usar um fio, que eu já tenho aqui há muito tempo, eu tenho ele de outras cores também, já fiz até um short mostrando, que eu encontrei na frente de um depósito de uma malharia, umas tiras de malha de tricô à máquina. E aí meu pai estava precisando distrair a cabeça, eu dei pra ele desmanchar, achei que era uma boa ideia pra distraí-lo, né? Dei pra ele pra desmanchar e fazer novelos pra mim. E aí eu fiquei com bastante fio aí assim. Ele veio todo em 2 fios, a malha era tecida em 2 fios. E pra tecer ou no tricô ou no crochê, eu me ajeito mais pondo 4 fios, dobrando ela. Faço esses novelos menores pra poder fazer com mais firmeza, porque até mesmo porque ela é um fio que eu considero fraco, né? E aí o que acontece? Alguns pedaços de malha eram grandes, de tricô à máquina, né? Eram grandes e alguns eram pequenos. Meu pai foi aproveitando tudo. E aí eu vou aproveitando também no crochê. Então vocês vão ver que ao longo desse crochê que eu vou fazer, tem muitos nós, assim. E às vezes eles soltam facilmente, porque meu pai já tá afetuoso quando fez, né? E aí o que eu faço? Eu paro, dou meu nó de novo, né? E sigo a peça. Dou com fio comprido assim, que é mais fácil de esconder no meio do crochê, e sigo em frente. E eu tenho feito muitas peças assim, já fiz 2 vestidos de crochê de lã pra mim, já fiz um de linha, tudo nesse sentido. E isso eu já conhecia há muito tempo, porque uma tia minha também fazia esse reaproveitamento, também ganhava de uma malharia esses fios. E ela chegou até me passar um fio que eu fiz eu fiz uma blusa de lã e o outro eu fiz uma blusa de linho. Isso lá na minha adolescência. Mas é uma coisa assim já da nossa família, esse reaproveitamento. E aí dá pra fazer muita coisa bacana. Claro, você não vai fazer pra vender, mas quando você tá fazendo pra casa, é bem útil, bem bacana. Já fiz suéteres também, fiz blusas de lã, minha mãe fez pro meu pai. Nossa, a gente fez muita coisa com esse material. E é bem bacana, uma economia gigantesca e que funciona, né? Funciona super bem. Tem pedaços que não tem emenda nenhuma, tem uns que custam, esse aqui não é uma emenda, tá vendo? Aqui não tem emenda nenhuma, uns que custam aparecer a emenda, então vale muito a pena. É uma economia, como eu disse, e dá um trabalho bem bacana também. Vamos lá aprender a golinha hoje? Para esse trabalho é a corrente 3 milímetros, porque eu acho que ela vai dar bem com a espessura do fio que eu vou usar. Eu sempre calculo por esse gordinho aqui, ele tem que ter mais ou menos a mesma espessura do fio, com 2 fios, um fio duplo aqui, tá vendo? Ele faz mais ou menos a mesma espessura, e é assim que eu escolho a minha agulha pro meu fio. São em pontos de números múltiplos de 6. Como eu vou fazer 5 coluninhas do ponto, eu vou precisar fazer 5 vezes 6, 30 correntes, tá? Ok. Minha correntinha de base tá aqui. Agora eu vou subir o ponto alto nessa aqui. Gosto de subir desse jeito. Esse primeiro ponto aqui é o ponto que separa, ele é todo em V duplo. E esse ponto aqui é o ponto que separa um V do outro. Ele vai ser sempre trabalhado pela frente. Por 2, coloco na terceira e faço meu V duplo, que é aquele V com 2 pontos altos de cada lado. Eu já tenho no canal também. Duas correntes entre no meio dele, né? E é esse V aqui, que eu chamo de V duplo. Aí eu pulo mais 2 correntes de base, coloco na próxima um ponto alto. Esse ponto alto vai ser sempre trabalhado em relevo. Mais 2 correntes de base. E faço o meu V duplo. Assim até que o final da carreira. Já tenho 4. Agora eu vou fazer mais meu último desenho. Ok. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre com ponto alto entre os dois. Agora eu vou subir minha carreira. Esse eu faço normal. Faço o meu V duplo. E agora eu vou pegar esse pela frente. Ou se eu quiser que a minha primeira carreira seja do direito, eu vou pegá-lo por trás. Vou fazer com a minha primeira carreira sendo marcando o direito dele. Porque são carreiras de vai e volta, né? Direito e avesso. Peguei ele por trás, em relevo. V novamente.
V sobre V, relevo sobre relevo. Mais uma vez, relevo por trás, porque ele vai ficar em alto relevo pelo direito. Vou fazer até o final da carreira e volto para mostrar pra vocês como ficou. Ok, cheguei no último, novamente, tô pelo avesso. Agora eu vou pegar normalmente aqui. Esse eu não pego em relevo porque ele é o da borda. Não daria um bom efeito, ele precisa ter firmeza para segurar todo o trabalho. Subo também sem relevo. Faço meu V. Tá vendo? Aqui ele foi feito por trás pelo avesso. E aí ele ficou em alto relevo, na frente. Agora eu vou fazer ele pela frente, em alto relevo, que eu abraço ele. Também tem um vídeo ensinando só esse ponto no canal. E fecho ele. Ele vai dando uma coluninha alta aqui. Então, pelo avesso, eu sempre faço ele por trás, laçando por trás. E no direito eu laço ele pela frente. Vamos lá, mais uma vezinha. O V duplo. Agora eu vou laçá-lo pela frente. E ele fica assim. Até o fim dos meus 5 desenhos. Essa é a largura da minha gola. E o comprimento vai ser de acordo com o pescoço, né, de cada um, a medida do pescoço de cada um. Ela tem que dar a volta completa no pescoço, para depois ela levar um acabamento aqui, né, aquele acabamento que eu mostrei pra vocês aqui, e na outra ponta também. E aí a gente abotoa com a florzinha. E agora eu vou fazer esse acabamento que eu expliquei pra vocês e já volto. Voltei. Já com a peça no tamanho que eu preciso. 46 centímetros, tá vendo? É suficiente para passar em volta do pescoço. Com conforto, sem incomodar. O ponto ficou assim. Viu? E a gente pegando ele por trás, no avesso e pela frente, no direito, ele vai ficar sempre altinho assim, criando essa divisão entre um V e outro. Agora nós vamos fazer o biquinho dele, o acabamento. É um abacaxizinho que a gente faz em cada ponta. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou passar uma carreirinha. Primeiro de tudo, eu vou passar uma carreirinha de ponto baixo, aqui, mas pegando em locais específicos. Faço meu primeiro ponto aqui, faço mais um aqui, em cima do V, da lateral do V. Ponho um dentro do V. E agora eu só vou colocar ponto baixo dentro do V. Assim. Pulo todo esse meio aqui e coloco só aqui dentro do V. Eu tô pelo avesso, mas não tem importância se calhar essa carreira pelo direito. Mais um aqui. E agora, sim, eu termino com um ponto baixo aqui e o último. Isso franze o meu trabalho. Tá vendo? E eleva os bicos do ponto V. Tá vendo? Vamos lá. Mais uma carreira normal agora de ponto baixo. E aqui eu vou fazer como se fosse uma cinturinha. Eu vou fazer mais duas de ponto baixo. Ok, pessoal, fiz mais duas carreirinhas. Temos 6 ao todo aqui. Agora eu vou começar o meu abacaxi. Vai ter um abacaxizinho aqui pra terminar cada uma das duas pontas. Fazer um ponto V duplo aqui na ponta. E 3 Vs simples aqui dentro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O último eu vou fazer outro V duplo. Tenho 5 pontos. Então, nos 3 do meio eu vou fazer V duplo. V duplo não, perdão. O V simples, que é um ponto alto, uma trancinha e um ponto alto no mesmo ponto de base. Próximo. Mesma coisa. Um ponto alto, um tracinho, ponto alto. E mais um no próximo. E agora, mais um V duplo aqui no final.
Para minha carreira. E vou fazer novamente o V duplo no início. E no meio eu vou fazer o ponto arrastão. Vou fazer um V duplo aqui, com 2 trancinhas para subir a minha carreira. Duas correntes para subir a carreira. E o V duplo. Eu vou distribuir Agora 5 pontos arrastões aqui nesses espaços que eu tenho, até chegar no próximo V duplo. Cheguei. Agora eu vou fazer 3 trancinhas e o V duplo aqui no final. É o final da minha carreira. Ok? Agora eu vou virar e fazer como eu fiz aqui no começo. Eu tenho 4 arrastões, é o que eu preciso. Agora eu vou fazer 3 trancinhas para subir a carreira, como eu fiz do lado de cá. Já vou fazer minha próxima carreira, a segunda do abacaxi. E essa carreira, eu vou fazer meu V duplo aqui. 3 trancinhas ou correntes, né? E aqui eu já pego na primeira alça do ponto arrastão. E aí eu faço 4 arrastões aqui. Sempre com 3 trancinhas ou correntes dentro deles. Faço minhas 3 correntes. Tá vendo? Eu tenho 4 arrastões agora aqui. E faço o meu V duplo aqui no final. Volto com 3 correntes. Novamente o V duplo. Aqui eu faço agora 3 arrastões. E as laterais sempre iguais. A gente já consegue ver a formação do abacaxi, já tá pela metade. Aqui eu faço 2 arrastões. Agora um.
E nessa carreira eu começo a encerrar o abacaxi. Não vou fazer nenhum arrastão. Vou fazer apenas os V duplos das laterais. E entre um e outro, eu faço 3 correntes. Prendo com um ponto baixo em cima do último arrastão da minha base, mais 3 correntes. E aí sim eu faço o meu V duplo do final da carreira. 3 correntes para subir, olha, tá ficando assim, bem fechado já. Viro e agora sim, eu vou fazer apenas os duplos das laterais, passando de um direto para o outro. Viro o trabalho e vou fazer agora apenas um V duplo entre os 2 V duplos da minha base. Para isso eu vou virar meu trabalho e vou passar ponto baixíssimo sobre o meu primeiro V duplo até chegar no meio, entre os 2 V duplos. Aqui. Aqui eu faço entre os 2 espaços, um ponto baixíssimo, e vou fazer um V duplo aqui, exatamente nesse meio. Pronto, pessoal, meu abacaxi tá pronto. Agora eu arremato, corto o fio, e aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui. Olha como ele ficou. Né? Esse é o abacaxi pronto. O fio eu arremato depois, com calma. Aqui fica franzidinho. E agora eu vou fazer lá do outro lado o mesmo abacaxi, o mesmo trabalho que eu fiz do lado de cá. Vai dar o mesmo efeito. Vou emendar meu fio aqui, na ponta do começo, e vou fazer o outro abacaxi, exatamente como eu fiz do outro lado. Vou fazer a primeira carreira com vocês aqui, para vocês verem as pequenas diferenças que tem. Desse lado eu vou fazer um ponto baixo aqui no início, e depois vou fazer ponto baixo somente na direção desse ponto aqui, que é a divisória entre os meus V's, pulando o V. Essa é a única diferença que tem de um lado para o outro, mas o efeito vai ser o mesmo. Também vai franzir o trabalho. E aí eu vou fazer aqui por cima também 6 carreiras de ponto baixo ao todo. Como eu fiz do outro lado aqui, tá vendo? E depois o abacaxi por cima. Esse aqui foi o que nós fizemos juntos. Está vendo? O sentido do trabalho. E esse aqui foi o da outra ponta, que eu ensinei vocês a começarem. Já tá prontinho, meus 2 bicos. Agora eu vou precisar fazer uma flor que vai funcionar como um botão. Eu vou colocá-la aqui, assim, e aí ela vai entrar num desses espaços aqui, no espaço do meio, aqui. Essa flor é uma rosinha bem conhecida já, pro tamanho que eu vou precisar.
que são 8 pétalas, eu fiz uma corrente de 50 pontos. Porque eu vou usar 2 para ser o meu espaço, 3 para ser o primeiro ponto da carreira e mais 3, mais 2 para ser minha base. Vou botar aqui. Então, são 2, 3, 5, 7. Vou contar 7 pontos da agulha e vou colocar meu ponto alto no 8º aqui. Assim eu tenho meu primeiro quadradinho vazado. Agora 2 correntes, 2 pontos de base que eu pulo e um ponto alto, para ir fazendo meus quadrados vazados, mais 2 correntes, pulo mais 2 de base, coloco meu ponto alto, assim até o final. Já volto com vocês. Ok, de volta, fiz os meus vazadinhos. Então aqui, olha, são 15 que eu preciso. Muito pouquinho ali, ó. Até fica escondido dentro da flor, nem preciso me preocupar. Um sim, outro não, eu vou encher com 8 pontos altos. Vamos lá. Dois. 8 pontos altos. Agora aqui no próximo eu prendo com um ponto baixo. No próximo mais 8 pontos altos. Cada grupinho de 8 pontos altos é uma pétala. E assim eu vou fazer até o final aqui. Já volto com vocês. Ok, chegando no fim já. Esse do fim aqui, eu gosto até de deixar ele virar um pouquinho. Porque eu vou começar a enrolar minha flor, isso aqui vai ser enrolado. E aí ele vai dar esse vai ser o miolinho, vai dar um miolinho mais cheinho, mais bonitinho, se eu deixar ele mais espalhadinho assim. Já cortei meu fio, já tô começando a escondê-lo. E na verdade eu vou passá-lo até aqui. Porque eu vou usar essa ponta que ficou para prender a minha flor. Vamos lá. Ok, passei todo o fio aqui dentro, como se faz com passa-fita mesmo. Agora eu vou enrolar minha florzinha. Com o lado do direito para dentro. Vou puxá-lo para dar um aperto, que aí ela já não vai sair dessa posição muito fácil mais. E para ela não ficar fugindo aqui, aí eu vou dar uns pontos com agulha de costura. A florzinha fica assim. Agora é muito simples. É usar esse fio que sobrou aqui para prendê-la numa das partes. Eu sempre gosto de prendê-la
na ponta que eu comecei o trabalho, que eu comecei a minha tira. Então, a gente prende ela aqui com costura, faz todos os arremates, corta as pontinhas, tudo bonitinho. E depois de presa, ela vai passar por aqui. Dobra assim, ó, como se já estivesse no pescoço. E aí ela vai passar, vai abotoar, passando aqui por dentro. Essa golinha fica abotoada pela florzinha, sem que ninguém perceba como foi que aquilo foi feito. Voilá, aqui está a nossa florzinha. É só ajeitar e pronto. Ela não vai desmanchar. Tá aí a nossa golinha abotoada pela florzinha. Esse abotoamento, pessoal, é só para você ter a opção de abrir se precisar, mas o ideal é usar essa gola tirando e botando pela cabeça, sem mexer na florzinha. E aí, gostaram? Me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão fazer, fotografem, mandem para mim lá no nosso Insta. Enfim, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, dizer o que acharam.